Vamos continuar aqui a nossa terceira parte. Eu vou ter que correr um pouquinho, porque eu falo muito. Vamos continuar. Agora eu quero falar um pouquinho de lascívia. A lascívia, aqui tá com uma descrição de luxúria, sensualidade, libidinagem, voluptuosidade, satisfação sexual sem pudor. Eu quero frisar em especial a sensualidade. Por quê? Ser sensual nem sempre é estar com, vamos supor, uma saia de um palmo. Né? A mulher em especial, ela tem uma sensualidade maior, digamos assim, devido às curvas do corpo e tudo mais. Então, o que eu quero passar é que nós devemos prestar muito atenção em como, em especial nós mulheres, porém tem muitos homens também que se vestem de forma sensual, ou seja, que aperta um pouquinho, que a camisa tá meio, né? E isso causa, querendo ou não, uma sensualidade. Não que nós vamos estar dentro da igreja, nós pastores, olha, tá sensual, olha isso, não. Isso é o Espírito Santo que vai revelar a você. Sempre antes de ir para a igreja ou ir para qualquer lugar, porque a roupa aqui dá para ir para a igreja, mas ela, aliás, me desculpa, a roupa aqui dá para ir para a festa, mas ela não é conveniente para ir para a igreja. Na verdade, ela não é conveniente para ir em nenhum lugar. Porque a roupa que você usa para ir para a igreja deve ser o mesmo estilo de roupa que você usa para trabalhar, para ir para uma festa, para ir para qualquer outro lugar. Por isso é importante que deem uma olhada antes de sair para a igreja. Senhor, Jesus, vamos para Jesus, né? Nosso exemplo. Jesus iria para a igreja assim. Se Jesus, eu sou Jesus. Jesus estivesse aqui agora, em carne e osso, e ele fosse uma mulher, ele iria para a igreja assim? Ali, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te dar a resposta. Se ia ou não. Se está correto ou não. Certo? Eu não estou aqui para julgar, não estou aqui para apontar, estou aqui direcionando você a ter atitudes e comportamentos de acordo com a palavra e estou lhe direcionando a como ser direcionada pelo Espírito a estar tomando decisões que às vezes parecem ser decisões mínimas, mas que podem causar um grande reflexo dentro da igreja. Por quê? Quando uma mulher usa um grande decote dentro da igreja e ela se ajoelha e a pessoa que está atrás dela, um exemplo, está de pé, quem está em pé e a irmã que está ali ajoelhada com um grande decote e ela de blusa, e aquilo ali chama a atenção de um homem. Então pode ser que em vez daquele, não é que o irmão tem a obrigação de olhar também, ele pode fugir, que a palavra diz, fuja da aparência do mal. Mas pode ser que aquele irmãozinho que esteja sentado no banco de trás, ele ainda nem sequer se converteu, ou ele se converteu um domingo antes na igreja. Ele não conseguiu entender ainda a palavra revelada. Ele ainda está no leite. E de repente aquela irmã se aproxima, às vezes com um decote muito grande, um vestido muito colado, às vezes com uma saia muito curta. E isso, na verdade, tira a atenção, tira o foco daquele que está próximo. E não é diferente em relação às mulheres, não, certo? Os homens também têm que tomar cuidado em relação às atitudes. Claro que, né,
os membros da igreja, os pastores e as mulheres, seja quem for, homem ou mulher, a gente não vai estar, como eu disse, olhando, apontando, criticando, observando, mas você pode ser aquele que é guiado pelo Espírito para saber se aquela roupa vai estar trazendo bênção ou vai estar trazendo maldição na sua vida e na vida do próximo. É assim que a gente ama o próximo. A gente ama o próximo quando a gente pensa também que eu estou tomando uma atitude que para mim pode ser que não faria mal nenhum eu estar com um decote maior, mas para o meu próximo pode trazer pensamentos impuros que leva a atitudes de pecado. Então, quando eu amo o meu próximo, também quando eu penso nele, quando eu penso como ele vai reagir diante daquela atitude que eu estou tomando, daquela vestimenta que eu estou vestindo, certo? Eu espero que tenha ficado claro. Eu não estou julgando. Idolatria. Colocar no altar outras coisas e outras entidades que não sejam Jesus, o Filho de Deus. A avareza é considerada por Deus como idolatria. Efésios 5:5 e Colossenses, anotem aí, por favor. Quem não tem apostila, gostaria que você lesse depois, porque se eu for, eu ainda tenho uma página aqui, vamos, certo? Efésios 5:5 e Colossenses 3:5. Assim, a avareza é considerada por Deus como idolatria, assim como a teimosia, obstinação, né? Engraçado. Engraçado assim, né? No termo de, nossa, quer dizer que a idolatria tem a ver com a teimosia. Quando eu sou teimoso, de alguma forma eu estou sendo um idólatra. Quando eu estou colocando o meu carro, a minha casa, acima da vontade de Deus, eu estou sendo idólatra. Por quê? Idolatria não é só quem coloca uma imagem dentro de casa. Não é só esse que é o idólatra. As pessoas às vezes idolatram coisas sem perceberem. Tem gente que acha mais importante coisas materiais do que investir, por exemplo, em uma vida. Vamos supor, eu não vou deixar de trocar de carro para poder mandar dinheiro para um projeto de missões que a igreja está fazendo. Aí o projeto tá pedindo uma média, assim, o pessoal disse que seria bom umas 50 pessoas dando R$300, mas R$300 já é a parcela do carro que eu quero pagar, uma parte da parcela. Então eu vou priorizar a troca do meu carro. Quando eu faço isso, eu estou idolatrando o meu carro e estou deixando de fazer a vontade de Deus. Por quê? Eu estou amando o meu próximo? Eu estou amando a mim mesmo. Estou amando o meu conforto. Eu estou amando o meu status, a minha posição social que o meu carro vai trazer. Quem não tem condição de ajudar na obra, não ajuda. Mas aquele que foi chamado para ajudar, que o Senhor o fez prosperar, que o Senhor abriu portas, abençoou, e ele sabe
que ele foi chamado para investir no reino através do dinheiro. Não que o Senhor precise do dinheiro de ninguém, mas as obras missionárias precisam. Então, essa pessoa, de alguma forma, ela está desobedecendo, ela não está alinhada com a palavra, ela não está sendo prudente e ela está sendo idólatra. Idólatra de bens materiais. Entre outros exemplos. Existem muita forma da pessoa idolatrar alguma coisa. Tem gente que idolatra a namorada. Tem gente que idolatra o filho. Tem gente que idolatra a mãe. Tem gente que idolatra a empresa. E assim vai. E como eu vou saber se chegou ao ponto de virar uma idolatria? Através da intimidade com o Espírito Santo de Deus. Oração em línguas me leva a uma maior intimidade. E então eu vou estar sempre sendo, ministrada, regulada, digamos assim, Vou sempre estar levando uns puxãozinhos de orelha quando as coisas estiverem passando do limite. Um puxão de orelha com carinho. O Espírito Santo, ele não age com ignorância. Ele não age com arrogância. Ele não vai te ofender para fazer você crescer. Não. Ele sempre vai agir com amor e com mansidão. Mansidão. E geralmente a gente só escuta ele quando a gente também está manso. Feitiçaria. Inclui todos os atos de rebeldia à vontade de Deus, como todos os atos de ocultismo, simpatia, superstições, artes ocultas e adivinhações, e predição do futuro. A rebeldia, é considerada por Deus como feitiçaria. Gente, isso no Nordeste, vocês devem ter percebido, que eu não sou do Nordeste. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei surpresa com as crendices que existem dentro das igrejas. Eu fiz parte de uma outra denominação, mas eu sempre gostei de frequentar e o meu ciclo de amizade, assim, de pessoas de denominações diferentes. E eu comecei a observar isso nas pessoas. As pessoas aceitam Jesus, mas lembra daquele negócio da multidão? E o que era feito antes ou o que a multidão geralmente faz? Então, a crendice, ela é mais ou menos assim. Ela vem através de um ensino que foi adquirido lá na infância ou com os pais, de alguma forma que alguém passou. E eu aceito Jesus, mas sem perceber, eu pego esse estilo de vida, de crendices, e levo para dentro da igreja. Coisas sem nexo, coisas absurdas. Às vezes, eu sou até um pouco chata em relação a algumas coisas, porque quando alguém vem comentar, eu digo, minha gente, está alinhado com a palavra? Ai, mas você também... É cientificamente comprovado? Porque, para mim, acreditar em uma coisa que não está alinhado com a palavra tem que ser cientificamente comprovado. E olha aqui, tudo que a ciência diz, se a gente procurar direitinho, a Bíblia já disse. Geralmente é assim. Quando ela vem falar alguma coisa, vai ter um versículo, vai ter alguma coisa, quando a ciência comprova que a Bíblia já relatou sobre aquilo ali. Então, não se apegue às coisas e costumes que não esteja alinhado com a palavra. Se alguém disser, olha, amarra uma fitinha, faz não sei o quê, dá 3 pulinhos, dá água assustada pro menino,
Sabe, umas coisas assim? É porque eu não sei de todas. Como eu não sou daqui, eu sei poucas. Mas as poucas que eu sei, eu fiquei bem assustada com a capacidade das pessoas de acreditarem, de colocarem fé em coisas que não tem nada a ver com o que a palavra diz. Porque eu colocar a minha fé em uma fita, mais do que no poder de Deus, mais do que no poder da oração, mais do que no que a palavra diz, que eu sou sarado e curado, eu colocar a minha fé numa água que foi esquentada e... Então, a gente tem que prestar atenção. Prestar atenção no tipo de coisa que é falado e que a gente, às vezes, é levado pela multidão sem perceber. Inimizade. É tudo que é contrário ao amor e à união verdadeira entre os filhos de Deus. Inclui antipatia e preconceito. Ou seja, quando eu sou antipática e preconceituosa, eu estou causando inimizade. E a inimizade é uma obra da carne. Por quê? Ela vai trazer contenda. Geralmente, a pessoa que ela tem esse hábito de ter inimizades, a inimizade nunca fica só para ela, né? Ela vai levar para outras pessoas e vai criar um ciclo ali em volta dela de pessoas que vão ser atingidas. Então, assim, que nós venhamos sempre estar observando o que está saindo da nossa boca, mas também o que está entrando. Por quê? Aquela pessoa que causa inimizade, ela só vai ter o poder de continuar trazendo inimizade se eu der ouvidos, se eu der cabimento, como dizem por aí, não é isso? Então, se eu cortar o mal pela raiz, se eu não deixar com que aquela fofoca, com que aquele preconceito que é passado por ela seja alimentado, eu vou estar com certeza fechando aquela porta na minha vida e de alguma forma na vida dela. Se ela encontrar 1, 2, 3, 4 e ela levar a inimizade e todos fecharem a porta, vai chegar uma hora que ela vai desistir. Ou vai chegar uma hora que, com certeza, desde lá do primeiro, o Espírito Santo estava incomodando ela, ela vai cair na real e vai, então, resolver não mais causar inimizade e discórdia. Porfia. Discussão ou contenda de palavras, polêmica, rivalidade, disputa, todas essas coisas impedem o Espírito Santo de ministrar a verdade de Deus. Eu acredito que isso aqui é o que acontece muito nas empresas. As empresas, existe muita rivalidade, muita disputa. Hoje em dia, né, é tudo muito concorrido e cada um quer ser melhor que o outro, cada um quer ser o destaque, quer bater a meta e passar por cima de qualquer coisa para bater a meta. Então, estejam observando onde e como, né, você está procedendo diante das situações em que há essa disputa. Porque no mercado de trabalho, hoje é natural haver essa disputa. E não é porque há uma disputa que você tem que disputar, mas você tem que trazer algum tipo de contenda em relação a essa disputa. Ou tem que trazer uma forma de barganhar, ou uma forma de... Eu tô procurando a palavra que fugiu de novo. De passar a perna no outro, digamos assim. Tem pessoas que justificam o fim com os meios. E a palavra de Deus não apoia isso. A palavra de Deus diz que você tem que ser santo do começo, meio e no fim. E que ele vai te abençoar. E que ele vai
te fazer viver o melhor dessa terra. Você vai colher o melhor dessa terra. E você vai viver o melhor dessa terra. E você vai ser sempre cabeça e nunca cauda. Mas aí isso você tem que crer. Para isso você tem que ler a palavra. Para isso você tem que ter uma vida de intimidade com Deus e acreditar que, independente do que as pessoas à sua volta estão fazendo para ser destaque ou para se favorecerem, você não precisa acompanhar a multidão. Ciúme. Querer possuir aquilo que não lhe pertence. Zelo pervertido por outrem. Bom, eu acredito que ciúmes é um tema que todo mundo sabe. Só não sei se todo mundo sabia que isso era uma obra da carne. Por quê? Porque o ciúme, ele, entre a amizade ou entre o casal, ele sempre vai trazer um desconforto. Então, e desse desconforto, pensamentos. Pensamentos impuros. Pensamentos que não me levam a crescer espiritualmente. Então, é como se um pecado levasse a outro. E me levasse e leva ao abismo. Ira. Fúria explosiva que irrompe através de palavras e ações violentas. Irritar, zangar-se, raiva forte. A ira humana destrói a vida de uma pessoa, entristece a Deus, conduz a brigas, faz com que outros também se irem, é um impedimento para santificação e oração, e é impedimento para ministério. Na verdade, a ira, a discórdia e a dissensão são 3 pontos que retratam a justiça própria. A justiça própria nada mais é, eu falei também um pouquinho na outra aula de graça, nada mais é do que eu estar fazendo a minha vontade e não estar pensando na necessidade do outro. Eu simplesmente me iro, grito, falo o que eu quiser, faço como eu quiser, trago a discórdia para dentro da relação, ou da amizade, ou da igreja, ou do grupo que seja, trago divergências de opinião e não estou nem aí para consequências de tudo. Na verdade, eu estou fazendo aquilo que a minha alma, a minha emoção disse que eu deveria fazer. E isso é uma atitude de justiça própria. A justiça própria coloca Deus no meu bolso, o Espírito Santo e Jesus, tudinho no meu bolso, e me leva a viver uma vida como eu quero. E quando eu chego na igreja, eu tiro Deus, tiro o Espírito Santo, tiro Jesus e vou encaixar ele na pregação para receber. Mas quando eu saio da igreja, eu coloco eles no meu bolso de novo e vou viver a minha justiça. Essa justiça, na verdade, ela tem cheiro mau para o Senhor, a palavra diz. Ou seja, quando eu tomo atitudes que me levam a estar revelando o meu eu e não a vontade de Deus, eu estou entristecendo a Deus, eu estou pecando contra a palavra de Deus e estou me destruindo espiritualmente. Por quê? Porque o meu eu vai estar em evidência. E o meu eu em evidência significa que eu estou sendo soberba. E quando eu estou sendo soberba, a palavra de Deus diz que o Senhor resiste ao soberbo. E acabo
cada vez mais entrando em um poço mais fundo, sem perceber que eu estou me distanciando da vontade de Deus, me distanciando do propósito, me distanciando das dádivas e das promessas que o Senhor colocou para mim. Facção, partidos, divisões, oposições, inveja, bebedeiras e glutonaria. Todas essas são obras da carne. A facção, ela tem muito a ver com a discórdia que a gente falou ali atrás e também com a inimizade. A diferença da facção é que é uma pessoa que acaba juntando grupos ou ela faz parte do grupo ou ela junta um grupo aqui, desse grupo cria-se outro grupo, e grupos que são, na verdade, contra, muitas vezes, a liderança da igreja. Não que você não possa ter opinião, mas muito cuidado com facções. Facções são pessoas que se juntam simplesmente para falarem mal do que está se vendo, do que está acontecendo. Se você não está de acordo, se você não está digamos assim, sendo conivente com algo que está acontecendo ao seu redor ou na igreja, ore, busque ao Senhor e peça uma revelação, e peça direção, e ore pela causa, mas não crie facções. Combatendo as obras da carne. As obras da carne só podem ser combatidas através da nossa íntima comunhão com Deus, pois a carne milita, luta, combate contra o Espírito. Gálatas, leiam aí, 5, 17 e 18. O diabo é astuto. Ele é como um fungo oportunista que ataca o corpo humano quando suas defesas estão baixas. Quando elas estão fortes, ele não tem lugar para se instalar. Sendo assim, devemos nos fortalecer diariamente através das práticas espirituais, pois cada uma delas nos guiará à vontade de Deus para as nossas vidas e levará o nosso corpo ao governo do Espírito. O governo do Espírito nos traz, na verdade, os frutos do Espírito. As obras da carne, eu luto contra elas espiritualmente e mentalmente também, e para combatê-las, e naturalmente, quando a palavra diz que ou eu cometo obras da carne, ou eu estou dando frutos do Espírito. Porque eu não consigo, não tem como, a palavra diz, naturalmente, eu ser carnal e ser espiritual. Então, quando eu deixo as obras da carne, naturalmente, os frutos do Espírito vão aparecer na minha vida. E que frutos são esses? Provavelmente vocês vão conhecer mais a fundo esses frutos nas próximas aulas. Mas esses frutos são necessariamente o oposto de tudo que era obra da carne. O amor, a benevolência, a paciência, tudo que é o oposto daquilo que as obras da carne trazia, os frutos do Espírito vão trazer. E como as pessoas vão ser beneficiadas com esse fruto? Elas vão ser beneficiadas porque com os frutos do Espírito eu me torno Jesus. Cada vez eu fico mais parecida com Jesus através desses frutos. E onde eu passo, em tudo que eu fizer, o contato que eu tiver com a pessoa que for, ela sempre vai estar saboreando do meu fruto. Se eu não tiver fruto, eu vou integrar obras.
e as obras são carnais. Mas se eu rompi e eu venci as obras, eu entrego frutos, e frutos são alimentos, e alimentos saciam as pessoas à nossa volta. E esses frutos você não precisa lutar, certo? Você vai tê-los através da sua luta contra as obras da carne. Os frutos vão aparecer. Eu tive que correr um pouquinho para a gente terminar, né? Para a aula não ficar muito longa. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me procurar, podem falar comigo no meu zap. Deus abençoe a cada um de vocês. Continue firmes, fortes na fé. Continue buscando conhecimento. Nunca desistam de buscar, nunca desistam de conhecer mais. Nunca desistam de sempre estarem sintonizados, né? Sempre estarem ligados nessa palavra. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela é o nosso melhor e o nosso maior tesouro aqui na terra. Fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém.